Boa noite, irmãos. Bom estarmos aqui reunidos mais uma vez, tempo de culto de oração, onde podemos entregar ao Senhor tanto a nossa gratidão pelas bênçãos que Ele nos tem concedido, quanto também a nossa súplica por aquilo que desejamos, por aquilo que, de certa forma, nos preocupa, e possamos entregar diante dEle toda a nossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de nós. Bem, influenciado ainda pelo retiro da mocidade, e realmente eu estava meditando sobre esse tema de contentamento, e quando o pastor falou para mim, olha, você vai poder levar a mensagem na quarta-feira, porque eu não estarei, então o pastor Valnei realmente está dando aula no seminário Logos, lá em São Paulo. Então, o que me veio na cabeça foi esse tema, contentamento. Eu confesso que eu até liguei para o Carlos José para saber quais foram os textos que... Na verdade, não liguei para saber quais foram os textos usados, mas para saber se tinha sido usado esse texto, onde eu estava meditando durante já alguns dias, e assim poder compartilhar com os irmãos. Então, essa mensagem vai ser mais fruto de um tempo de devocional pessoal. O texto está em Filipenses capítulo 4, a partir do versículo 10. Filipenses 4, a partir do versículo 10. Vamos orar antes e depois vamos ler versículo após versículo. Senhor nosso Deus, nos abençoa neste tempo, para que possamos meditar na Tua palavra e termos, ó Deus, discernimento, entendimento, a iluminação do Teu Santo Espírito, para que realmente sejamos edificados, impactados por Tua palavra e transformados aquilo que o Senhor quer que mude em nós, ou santificados, para em tudo glorificarmos o Senhor e realmente vivermos uma vida de contentamento que agrada ao Senhor. Peço isso em nome de Jesus. Amém. Os irmãos sabem muito bem que essa epístola, durante a escrita dessa epístola, Paulo estava preso. E apesar de essa situação adversa, ninguém gosta de estar preso, é a epístola que mais Paulo fala sobre alegria, seja o substantivo, seja o verbo, né, alegrar-se ou regozijar-se. Quem não lembra de Filipenses 4:4, quando Paulo diz, né, insistentemente, alegrai-vos sempre no Senhor, outra vez digo, alegrai-vos. E o versículo 10, que nós iremos ler nesse momento, ele começa, mais uma vez, com esse verbo, alegrei-me sobremaneira. Veja, não é apenas uma alegria comum, simples, mas uma grande alegria. Alegrei-me sobremaneira no Senhor, porque agora, uma vez mais, renovastes a meu favor o vosso cuidado, o qual também já tinhais antes, mas vos faltava oportunidade. E os irmãos conhecem essa história e sabem muito bem que quando Paulo está falando sobre cuidado, ele está falando especificamente sobre a oferta, e nós vamos ler isso, vai ficar bem mais claro, sobre a oferta que aquela igreja de Filipos enviou a ele através de Epafrodito. Então, a gente conhecendo a vida de um missionário, certamente nós vamos pensar, claro que o missionário vai se alegrar ao receber uma oferta, né? Então, ainda mais esse missionário que estava preso, não podendo talvez, como nós sabemos, ele trabalhava vendendo, fazendo tendas, né? Não podia se sustentar estando preso, e essa prisão aqui, aquela que ele estava, provavelmente ele tinha que pagar o aluguel ainda, então ele realmente necessitava de uma manutenção, necessitava de auxílio, necessitava de um sustento, então certamente ele iria se alegrar por causa disso. Então Paulo se alegrou por causa da oferta que aquela igreja deu a ele. E ele ainda deixa esse detalhe, não tinha oportunidades, mas agora teve. Possivelmente, é o que os estudiosos dizem, que quando Paulo escreveu esta carta, já havia 10 anos que ele havia ido a Filipos e fundado
aquela pequena igreja em Filipos, e os irmãos sabem muito bem a história e como foi o tempo em Filipos. Não foi um tempo fácil, ele teve que sair, foi a Tessalônica, e os irmãos sabem muito bem que Paulo fala nesta mesma carta que eles já haviam enviado a oferta também para Tessalônica. Era uma igreja que o auxiliava, como diz aqui, sim, que tinha oportunidade. Também sabemos, pelas próprias escrituras, os escritos de Paulo, que não era uma igreja rica, era uma igreja pobre, uma igreja simples. E aí a gente pensa, poxa, então por isso Paulo se alegrou. Isso o deixou contente, isso o deixou satisfeito. Porém, veja o que diz o versículo 11. Digo isto não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Calma aí, então a gente pode pensar de novo. Ele poderia estar feliz porque recebeu a oferta, porque ele estava necessitado, ele precisava de auxílio, ele estava preso. Mas ele dizia, olha, eu não estou dizendo que eu estou alegre por causa da pobreza ou por causa da situação em que eu estou. É claro que certamente ele devia ter um certo tipo de alegria, mas ele queria enfatizar que era muito além disso. Veja, aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Um aprendizado que nós podemos ter aqui, uma lição que nós podemos ter aqui, é que contentamento se aprende. Contentamento requer aprendizado. E o que significa a palavra contente? Nós podemos pensar logo em satisfeitos. E a palavra satisfação ou a palavra contente ou contentamento dá muito a ideia de alegria mesmo, né? Eu estou satisfeito, a gente pensa logo, eu estou alegre, eu estou sentindo prazer, eu estou contente, eu estou animado, eu estou feliz. Mas não é só isso. Estar contente, pensem em estar suprido, em ter aquilo que lhe é suficiente. Na verdade, a palavra usada neste versículo 11 seria autossuficiente. E aí parece estranho, né? Opa, Paulo está sendo meio soberbo aqui, né? Olha, eu não digo isso por causa da pobreza, porque eu aprendi a ser autossuficiente. A palavra grega é aquela de onde vem a nossa palavra bem conhecida, autarquia, né? Tenha suficiência, né? Não precisa muito dos outros. E talvez tenha todo um contexto cultural da época, dos gregos e tudo mais. É claro que os filósofos gregos, eles incentivavam as pessoas a terem contentamento, e tem a questão do próprio agradecimento, que quando alguém agradecia o outro, isso representava que ele era dependente do outro. E veja que Paulo, nesse seu agradecimento aqui, não parece ser muito direto como um simples obrigado. Mas ele primeiro mostra a sua alegria e ele vai explicar o porquê. Esse autocontentamento, essa autossuficiência de Paulo, será que era por causa dele mesmo? Eu não preciso de vocês. Eu aprendi a me manter sozinho. Será que Paulo estava dizendo isso? Será que era isso que ele queria dizer? Não preciso de vocês. Vocês deram, eu me alegro com isso, mas não era necessário. Veja o versículo 12, quando ele diz no versículo 11, aprendi a viver contente em toda e qualquer situação, no versículo 12 ele começa a especificar algumas coisas. Tanto sei estar humilhado, como também ser honrado. De tudo e em todas as circunstâncias já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. Nós podemos ver então que contentamento é algo que se aprende, mas não é algo que tem não é um aprendizado que vem do homem natural. Não é algo naturalmente humano. Olha que esse contentamento aqui está muito estranho na visão natural humana. Como assim estar contente sendo humilhado?
Olha, aprendi a viver contente em toda e qualquer situação, tanto se está humilhado, como se está honrado. De tudo e em todas as circunstâncias já tenho experiência, tanto de fartura, eu creio que não necessariamente ter uma abundância de riquezas e alimentos, mas pelo menos ter o que comer, quanto de fome, ou assim, de abundância como de escassez, ou seja, de falta, daquilo que serviria para o seu próprio suprimento, para a sua manutenção. E a gente sabe muito bem que essa questão do contentamento não é algo realmente fácil de se ter, né? Todos nós temos um costume de sempre querer algo mais. Isso significa que nós não estamos contentes com o que já temos, né? Uma pessoa rica também, normalmente, quer mais. Então, às vezes, o pobre diz, se eu fosse rico, eu estaria satisfeito. Mas aí a gente vê pessoas podres de ricas, milionárias e bilionárias, e que não estão satisfeitos. E talvez até pensando numa das peças dos jovens, né? Aquele lá que tinha conquistado todas as coisas e não estava satisfeito, porque parece que não tinha mais o que ganhar e não se sentia satisfeito. E há até uma frase, alguém perguntou para outro, o que você gostaria de ter para uma pessoa rica? Ele respondeu, sempre um pouco mais. Então, eu queria ter um carro. Conseguiu aquele carro. Mas eu queria ter algo mais. Eu queria que esse carro fosse assim. Eu queria assado. Eu queria agora uma viagem. Eu queria outra coisa. Sempre a gente quer algo mais. Então, será que nós aprendemos a estar contentes também na fartura? Ou seja, eu tenho o que comer, eu tenho o que vestir, eu tenho onde morar, eu possivelmente tenho como me manter, algum trabalho, eu tenho a minha família. Eu sei estar contente com isso? Ou eu não tenho todas essas coisas? Eu não tenho ainda um emprego. Eu não tenho muito o que vestir, né? Tenho poucas roupas. Eu não tenho muita comida. Eu tenho que fazer um racionamento para poder comer direito. Será que uma pessoa que está nessa condição pode ser contente também? Pode estar contente também? Paulo está dizendo que sim. Dá para aprender. Logo, esse aprendizado não é humano. Por quê? Porque o homem não vai entender isso como estar contente. Ele sempre quer mais. Sempre quer mais. Agora veja, versículo 13. Tudo posso naquele que me fortalece. Esse é um versículo que, tirado do seu contexto, pode causar um grande estrago. Talvez a teologia da prosperidade gosta muito desse versículo. E talvez muitos nem sabem em que contexto está. O que Paulo quer dizer com tudo posso naquele que fortalece, pensando no contexto? Agora você entende por que ele diz que aprendeu a viver contente. Mesmo o autossuficiente não é ele mesmo. As circunstâncias não o definem. Mas ele tem um segredo para esse contentamento. Ele tudo pode suportar em Cristo. Tudo posso suportar ou assim experimentar ou ter forças através de Cristo que me fortalece. Eu posso estar humilhado, mas eu posso passar por isso, porque Cristo me fortalece. Desculpa. Eu posso estar com escassez, mas eu posso passar por isso, porque Cristo me fortalece. Eu posso passar fome, mas eu posso passar por isso, porque Cristo me fortalece. Isso, na verdade, é radicalmente contrário ao que diz a teologia da prosperidade. Veja, então, que o contentamento requer aprendizado,
um aprendizado que não é pela força humana e nem pela visão, o pensamento humano. E esse contentamento só é possível em Cristo. E ele só é contentamento se ele for total. Tanto na adversidade, quanto na felicidade, digamos, na tranquilidade, na bonança, vamos dizer assim. E aí você percebe, então, que essa alegria de Paulo é muito maior realmente do que simplesmente receber uma oferta. Ele está contente, em primeiro lugar, porque ele tem Cristo. E aí a gente pode pensar em alguns versículos e pensar na preposição, né? Deixa eu explicar primeiro. Quando aqueles soldados romanos chegaram com Jesus e perguntaram o que eles deveriam fazer, o que Jesus disse para fazer? Que eles não deviam maltratar ninguém e que eles deviam estar contentes com o seu soldo. A preposição com, é essa que eu quero destacar. Contente com o soldo. Não falei isso pensando no motim que estava tendo, não, tá? Contente com o soldo. Quando o autor da Epístola aos Hebreus também fala, lá em Hebreus 13:5, contentai-vos com o que tendes, né? Cuidado com a avareza, contentai-vos com o que tendes. Olha, veja aí de novo a proposição com. É possível que nós não nos contentemos com alguma coisa, mas há versículos da Bíblia que diz, contentai-vos com isso, contentai-vos com aquilo, e simplesmente porque podemos pensar na preposição em. Em primeiro lugar, devemos estar contentes em Cristo. Contentes em Cristo, podemos ficar contentes com o que nós ganhamos. Podemos ficar contentes com aquilo que temos. Se tivermos o que comer e o que vestir, também foi dito, né? Contentai-vos com isso. Sois felizes por causa disso. Por causa disso. Aí nós pensamos nos salmos, quando os salmistas falam tanto sobre Deus como refúgio, como segurança, como proteção, como tesouro. Ou o Salmo 23, o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Como assim nada me faltará? Pode faltar comida, pode faltar saúde, pode faltar muitas coisas. Só que Jesus, ou mais especificamente no Salmo, o Senhor, Deus, né, já preenchia o salmista. Já era suficiente para o salmista. Se eu tenho Jesus, se eu tenho Deus, eu tenho tudo. Não me falta mais nada. Quando o salmista diz, agrada-te do Senhor, e Ele satisfará os desejos do teu coração, quer dizer que Deus satisfaz o desejo. Deus é suficiente para o coração, porque eu me agrado de Deus. Eu me agrado de Deus. Desta forma, eu não preciso de outras coisas para me satisfazerem. Eu já tenho o que satisfaz o meu coração plenamente. Eu estou satisfeito em Deus, no meu Senhor. Sabe por que muitas ideologias ou filosofias humanas são contra o cristianismo, atacam a religião, especialmente os cristãos? Porque eles dizem que a religião ou o cristianismo deixa as pessoas alienadas. Karl Marx, por exemplo, falou sobre isso. Ele usava muito aquela frase já conhecida como a religião é o ópio do povo, dizendo que então o cristianismo tira as pessoas de exercerem as suas responsabilidades. E o que era a responsabilidade? Era causar uma revolução. Ou seja, não esteja contente com a sua situação, mas vá à luta. Exija os seus direitos, queira mais. E isso parece até muito bonito. Mas eles percebem
que o cristianismo não prega isso. E parece que a partilha de todos serem iguais parece ser cristão, parece ser bonito. Mas, ao mesmo tempo, tem algo anticristão ali que mexe com nossos ídolos do coração, dizer, não esteja satisfeito. Busque algo mais. Lute, passe por cima. Aí Paulo diz, tudo posso em Cristo que me fortalece. E ele veja então como é que ele termina. Todavia fizestes bem associando-vos na minha tribulação. E sabeis também vós, ó Filipenses, que no início do Evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja se associou comigo no tocante a dar e receber, senão unicamente vós outros. Porque até para Tessalônica mandastes não somente uma vez, mas duas, o bastante para as minhas necessidades. Não que eu procure o donativo. Veja só, essa parte eu quero destacar. Não que eu procure o donativo, mas o que realmente me interessa é o fruto que aumente o vosso crédito. Diante de quem? Diante de Deus. Por que Paulo está contente aqui? Mais uma vez, ele destaca, não porque eu recebi o donativo. O que vocês fizeram foi bom. Mas não simplesmente porque eu vou ter o que comer, ou com o que me sustentar. Mas porque Deus irá abençoar vocês. Por que Deus vai abençoar? Porque isso é o que Deus quer. Isso é do agrado dele. Veja, versículo 18, recebi tudo e tenho abundância, estou suprido. Aí você percebe por que a palavra abundância não significa necessariamente ter muito, mas já ter algo que pode suprir ali a necessidade. Desde que Epafrodito me passou as mãos, o que me veio de vossa parte como aroma suave, como sacrifício aceitável e aprazível a Deus. Veja só, Paulo se alegrou porque aquilo que os filipenses estavam fazendo era adoração a Deus. Era uma oferta a Deus. Percebe então o que é ser um coração contente em Deus, em Cristo? Antes de qualquer coisa, o que basta para ele, o que é suficiente para ele, o que lhe faz feliz e contente é Deus. Não importa se ele vai passar fome ou outra coisa. Se Deus está sendo honrado e glorificado, é isso que lhe traz felicidade. É isso que lhe traz satisfação. Será que quando a gente vai procurar um emprego, é isso que nós pensamos? Eu quero esse emprego para glorificar a Deus. Isso em primeiro lugar? Às vezes não. Eu quero esse emprego para ganhar dinheiro. Eu quero esse emprego para me manter. Não é errado ganhar dinheiro e se manter. Mas o que deve estar na mente do cristão, em primeiro lugar, para tudo que fizer, se está satisfeito em Deus, eu devo aproveitar esse emprego, ou querer um emprego, para glorificar a Deus, através do meu trabalho. E quando eu falo glorificar a Deus, não significa que eu vou evangelizar as pessoas no meu trabalho. Significa que eu vou agradar a Deus em tudo que eu fizer. Seja um bom trabalhador. Assim, glorificamos a Deus. E quanto mais estivermos querendo agradar a Deus, mais satisfeitos nele, isso diz John Piper, mais o glorificaremos. Quanto mais satisfeitos em Deus, mais ele será glorificado. Amém? Senhor nosso Deus e Pai, obrigado, Senhor, porque o Senhor nos dá esta palavra, essa exortação e nos mostra que para termos contentamento, precisamos de esforço, precisamos aprender. E não aprender algo humano, mas aprender algo que é de caráter divino, que é da tua vontade, que é uma característica tua. E que só podemos ter esse contentamento em ti, através do nosso Senhor Jesus Cristo. Ajuda-nos, ó Deus, a estarmos totalmente satisfeitos em ti. E nisso nos contentarmos com as coisas que acontecem e com qualquer situação ou circunstância em que estivermos, seja mais dolorosa, seja mais terrível, seja mais sofrível, que o Senhor sempre nos satisfaça, que a tua graça sempre nos baste. É o que pedimos em nome de Jesus. Amém.